Vivemos numa pandemia de medo, ansiedade e preocupação. Concordam comigo? O ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Uma das maiores armas que Satanás tem usado nos últimos tempos é o medo, a preocupação e a ansiedade. Essa é a visão dele para a nossa vida. Como é que nós podemos permanecer em paz a cada dia, inclusive nas situações mais extremas? No amor não há temor. A vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos livres de medo, livres de pânico, livres de ansiedade e preocupação. E se Ele assim o deseja, e se Ele assim o expressa na Bíblia, é porque é possível. Também temos de aprender a confiar e a permanecer em paz. Quando tinha 11 anos, lembro-me de estar com a minha melhor amiga e pensarmos: de onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Qual é o propósito desta vida? Aos 13 anos, o Senhor foi bom comigo. Encaminhou-me para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Funchal, e através do pastor Mário Brito e dos desbravadores, comecei a ler a Bíblia. E fiquei rendida ao poder do Espírito Santo. Foram nesses primeiros anos na igreja que tive o privilégio de conhecer vários de vós nos acampamentos e receberam-me também nas vossas casas e agradeço o vosso carinho e exemplo. É um prazer estar com vocês. Quando adolescente e mais jovem, eu queria casar com um médico, porque sabia que ia ser médica e queria alguém que me compreendesse bem. Também queria um teólogo, porque desejava um homem adventista que fosse inteiramente consagrado ao Senhor. E pensava, se for teólogo, vai ser consagrado. Queria um latino-americano, porque a minha família esteve imigrada na Venezuela e a nossa dinâmica familiar tem alguma salsa latina e queria que alguém entendesse essa boa onda. E para resumir, por último, queria que fosse moreno. É a minha preferência. Este combo parecia impossível de existir, mas eu sabia que para Deus nada é impossível. Agora estou casada com o amor da minha vida, o Dan, à tarde vão conhecê-lo, e temos o Henrique, que é um presente de Deus realmente todos os dias. Antes de começar, queria deixar só uma palavra para os jovens solteiros. Queridos, sejam exigentes, sonhem alto, peçam grandes coisas a Deus, esperem grandes coisas de Deus. Não se contentem com menos daquilo que Deus tem planeado para as vossas vidas, em todas as vossas áreas. E sejam pacientes. O plano de Deus é sempre o melhor, mas pode levar algum tempo. Para os que já estão casados, lembrem-se que Deus quer que sejam felizes no vosso relacionamento, que se amem cada vez mais. Deus é amor e pode transformar qualquer água insípida num sumo de uva bem saboroso. Porque as águas insípidas podem inundar a vida de qualquer um de nós em qualquer idade. Imaginem uma pessoa que foi capturada, foi presa e condenada à morte. Imagina que estás a ser preso. Atiram-te no chão de uma prisão. Vão passando os dias e não vês a luz do fundo do túnel. Até que finalmente dizem: amanhã vais ser morto. Existe alguma situação mais estressante que esta? Tens os minutos contados. O que é que farias? Como é que te sentirias? A personagem da nossa história é bem conhecida por todos nós. É alguém que não há muito tempo tinha estado com medo quando um dos seus amigos estava a ser julgado, tanto que acabou por traí-lo. Agora ele ia morrer. E como é que ele se sentia nos seus últimos minutos nesta terra? Pedro, discípulo Pedro, estava encerrado em uma cela cavada na rocha, diz o Espírito de Profecia, e tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes vigílias o guardavam de dia e de noite. Na cela fora colocado entre 2 soldados ligados por 2 correntes, cada uma presa ao pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o conhecimento deles, não podia ir à casa de banho sem o conhecimento deles. Com as portas da prisão firmemente seguras e uma forte guarda diante delas, toda a possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Mas os extremos do homem são a oportunidade de Deus.
Na última noite, antes da tensionada execução, é enviado do céu um poderoso anjo para libertar o Pedro. Ele entra na cela e o que é que o Pedro está a fazer na noite anterior à sua execução? O Espírito de Profecia diz-nos uma frase que impactou-me profundamente e mudou 180 graus a minha interpretação de Deus e das circunstâncias. Ela diz assim: ali está Pedro, dormindo tranquilamente o sono de uma perfeita confiança. A luz que circunda o anjo enche a cela, mas não desperta o apóstolo. O Pedro dormia tão profundamente, estava certamente no estágio 3 do sono não reino, onde o batimento cardíaco, a respiração e os músculos ficam mais relaxados e as ondas cerebrais ficam ainda mais lentas. E é difícil ser acordado por ruídos e outros estímulos externos. Mas diga-me uma coisa, como permanecer com um batimento cardíaco, respiração e músculos relaxados perante uma morte iminente? Só quando ele sente o toque da mão do anjo e ouve uma voz dizendo: levanta-te depressa, é que ele acorda. Como é que o discípulo Pedro chegou a este ponto de confiança e de paz numa situação tão extrema e desesperadora? Tivemos um Pedro impulsivo que perdeu a coragem e nega o seu mestre, o seu maior amigo, mas agora temos um Pedro a ser julgado e a permanecer em completa paz. Uma paz perfeita. Esta história mudou a minha vida e desejo que mude a tua também. Vivemos numa pandemia de medo, ansiedade e preocupação. Concordam comigo? O ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Uma das maiores armas que Satanás tem usado nos últimos tempos é o medo, a preocupação e a ansiedade. Essa é a visão dele para a nossa vida. Ao longo dos últimos anos, em Portugal e no mundo, há uma tendência crescente do consumo de antidepressivos, já desde o ano 2000. E nos últimos 3 anos, somente em Portugal, compraram-se anualmente mais de 10 milhões de embalagens de ansiolíticos e mais de 9 milhões de antidepressivos. São dados do Conselho Nacional de Saúde dedicado à saúde mental. O recurso a benzodiazepinas, que é um calmante, como o Xanax, Victran, Bromalex, é preocupante em Portugal. São medicamentos para serem usados num curto tempo de espaço, não ao longo de anos ou décadas, pois causam dependência e outros efeitos secundários com o uso continuado. A medicação tem o seu lugar, pode ter o seu lugar. Nem sempre é preciso, há mais alternativas, mas quando usada tem de ser juntamente a uma abordagem terapêutica global, nunca de forma isolada. No caso do medo, da ansiedade e da preocupação, juntamente com terapia baseada numa cosmovisão cristã, é muito importante, é preciso ter cuidado, há muita coisa agora no mundo, juntamente com mudanças no estilo de vida e com orientação espiritual cristocêntrica. Um dos meus versículos preferidos encontra-se em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus deseja curar-nos e libertar-nos do medo, da ansiedade e da preocupação já nesta terra e apesar das circunstâncias. Pedro é um claro exemplo de como isto é possível, pois dormia profundamente num momento que podia ter sido muito angustiante. Deus é amor e no amor não há medo. A base da ansiedade e da preocupação nas nossas vidas é o medo. É a percepção de insegurança, que pode ter diversas causas e normalmente deve-se a um conjunto de fatores. Podemos ter medo de ser contagiados, podemos ter medo de contagiar, podemos ter medo da guerra, do futuro, de não ter trabalho, medo que o meu filho se meta nas drogas, de que deixe a igreja, que não retorne à igreja, medo de ficar solteiro, de não poder ter filhos, medo da perseguição. E posso ter até, que isso já é mais específico da ansiedade, medo dos meus pensamentos, medo daquilo que sinto no meu corpo. E a lista continua. Cada um de nós temos medos em diferentes áreas. Em João 8,36 podemos ler: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Desejado de Todas as Nações, a Pena Inspirada escreveu: seja em terra
ou no mar, ou seja, em qualquer lugar, se temos no coração ao Salvador, nada a temer, nada há a temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida e Ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser melhor. A vontade de Deus para a nossa vida, já nesta terra, é o oposto do medo, da ansiedade e da preocupação. Ele quer que não temamos. Vamos confirmar isso com outros versículos? Não tenhas medo é uma frase que se repete na Bíblia ao longo de todos os livros. Isaías 41:10, muito conhecido, diz-nos: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mateus 6:27, vocês podem escrever, depois leem em casa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação parece que nos está a levar a algum sítio, mas é apenas como uma cadeira de balouço. Mantém-nos ocupados, mas não nos leva a lado nenhum, só desgasta as nossas energias. Apenas rouba-nos a paz. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz-nos Pedro, em 1 de Pedro 5:7. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Podemos ler em Salmos 55, versículo 22. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os passarinhos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês? Vocês têm muito mais valor do que as aves, diz-nos Lucas 12:22-24. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Podemos ler em Mateus 6:34. O que é que estes versículos nos dizem? Eles expõem claramente a visão, a vontade de Deus para as nossas vidas. Permanecer em paz. Agora, como é que nós podemos permanecer em paz a cada dia, inclusive nas situações mais extremas, como o Pedro conseguiu? Primeiro, tens de ter consciência o quanto Deus te ama e cuida de ti e tem bons planos para a tua vida. Deus ama-te. Deus tem planos de bem para a tua vida. Deus não está chateado contigo. Ele deu o seu filho para morrer por ti. Ele já levou o teu pecado, a tua dor, a tua doença na cruz. Não precisas de carregar mais esse fardo. Se ainda não acreditas totalmente nisto, lê diariamente e em voz alta versículos sobre o amor de Deus. Medita na vida de Jesus, nem que seja a única coisa que leias durante meses, até acreditares no teu coração realmente que és amada, que és amado por Deus, que és única, que és único, que és valioso. Contemplar a natureza também ajuda. E ao contemplarmos, nós podemos sentir quão apaixonado o Criador está por nós, está apaixonado por ti. No amor não há temor. A vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos livres de medo, livres de pânico, livres de ansiedade e preocupação. E se Ele assim o deseja, e se Ele assim o expressa na Bíblia, é porque é possível. Em Mateus 21:22 lemos: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Estas palavras são a nossa segurança, a certeza que tudo quanto o Omnipotente Salvador pode conceder será dado aos que nele confiam. Façamos tudo o que pudermos, sem nos preocuparmos, sem medo, sem ansiedade, confiando em Cristo. Devemos pedir com fé e então aguardar, confiantes, enquanto aguardamos a salvação de Deus. Isto é um processo. Leva tempo. É uma aprendizagem. Assim como aprendemos a andar de bicicleta, a nadar, a conduzir, também temos de aprender a confiar e a permanecer em paz. Muitas vezes vamos precisar de ajuda. Está tudo bem. Está tudo bem, pais. Não há problema em pedirem ajuda para os vossos filhos que têm estado com ataques de pânico, ou muito ansiosos e preocupados, ou com muitas fobias, medos. O mesmo para os jovens adultos e todas as idades. Podem ter que pedir ajuda.
Não é suposto curarmos-nos sozinhos do medo, da ansiedade, da preocupação, quando tudo isto já está a interferir na nossa qualidade, na nossa qualidade de vida, no nosso dia-a-dia, quando já nos está a impedir de realizarmos os nossos estudos, termos boas notas, de convivermos ou de realizarmos o nosso trabalho, cumprirmos os nossos objetivos e alcançarmos os nossos sonhos. Deus é poderoso, é verdade, e nesta manhã estamos a focar-nos nele. Sei que com Deus tudo é possível, mas Deus também deu sabedoria e habilidade aos homens para ajudar-nos quando precisamos. Não tenhas vergonha, nem receio de pedir ajuda especializada. Permanecer num estado de ansiedade, de medo, de preocupação constante não é normal. Foste criado para estar em paz. Peçam ajuda se necessário. Quando tinha 4 anos quando tínhamos 4 anos de estarmos casados, decidimos que já estava na altura de ter um filho ou não. Íamos orar sobre isso. Oramos que Deus nos guiasse e Deus disse: avancem. Passado um tempo fiquei grávida do Henrique, estávamos muito felizes. No entanto, sempre tive muito medo do parto. Pois é. Graças a que assistia a muitos partos difíceis e a todo o processo durante e após o parto, aquilo metia-me assim um medo terrível. Quando fiquei grávida pensei logo, oh não, agora eu vou ter de passar pelo parto. No mesmo instante montei um plano de ação e descobri qual era o médico na Ilha da Madeira que poderia realizar-me uma cesariana. Não é fácil encontrar, pelo menos assim seria uma dor controlada. No hospital público, cesariana é quase impossível. E no privado, na Madeira, também não é nada fácil encontrar um obstetra a favor da cesariana. Baseada no meu medo, lá fiz uma pesquisa, encontrei o obstetra ideal e na primeira consulta disse logo: eu vou querer somente cesariana, tudo bem? Ele todo querido disse: tranquila, Cristina, eu faço cesariana, combinamos tudo direitinho e vai correr tudo bem. Perfeito. Paz, pensei eu, paz completa. O meu plano organizado, tenho tudo controlado. Passado 2 meses, o obstetra tem um infarto e entra em coma. Vocês acreditam? Graças a Deus ele está bem hoje e está no ativo novamente, mas durante a gravidez fiquei sem essa opção e entrei em pânico. E agora o que é que eu vou fazer? Em Marcos 4,35, Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Embora Deus nos chame frequentemente para nos lançarmos num novo destino, Ele normalmente não nos deixa saber o que vai acontecer pelo caminho. Deixamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem, mas é frequentemente no meio da viagem que encontramos as tempestades. O meio do caminho é muitas vezes um local de provas. A tempestade estava em força. O que é que Jesus fazia? Dormia. Enquanto estava com todos estes macaquinhos na minha cabeça, a morrer de medo que tivesse de passar pelo parto, fui a uma reunião de oração e no final um irmão, que por acaso é médico também, do nada, diz-me: Cristina, tu não vais fazer cesariana, vais ter parto normal e num hospital público. Atenção, ele desconhecia totalmente o meu pavor. Eu nem tinha pedido aos irmãos para orarem sobre isso. Pronto, não tinha comentado com ninguém, somente com o Dan e com o obstetra, que agora estava em coma. Quando o irmão falou comigo, eu soube claramente que era o Espírito Santo a orientar-me. E ainda fiquei mais atormentada, porque agora eu tinha de obedecer a uma ordem divina. Já não valia a pena procurar outro obstetra e pedir uma cesariana, porque isso iria contra a vontade de Deus para o meu parto. Nestes momentos em que parece que o barco vai afundar connosco, temos de usar a nossa fé. Jesus queria que os seus discípulos acreditassem nele. Ele disse: vamos para o outro lado. Ele esperava que eles acreditassem que se ele o disse, isso iria acontecer. Mas como nós, eles tinham medo. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Então eu decidi ter fé e não me restou outra hipótese senão usá-la e aprender rapidamente o que estamos a falar hoje. Aprender a permanecer em paz numa situação sem saída e a cada dia. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7,
temos uma prescrição divina que nos mostra como viver em paz. O que é que diz? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Temos de levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Por isso orei o seguinte: tudo bem, Senhor, queres um parto normal? Eu aceito, mas peço-te, dá-me um parto rápido, curto e sem dor, por favor. Um dia estava a ouvir uma pregadora que eu gosto muito e ela dizia: um parto é com dor, já sabemos disso. Há coisas que não devemos pedir a Deus. Eu orei: oh Deus, eu sei que tu me amas, eu sei que para ti nada é impossível. Eu acredito que o meu parto pode ser rápido, curto e sem dor. Orei isto 1000 vezes. Lembra-te, rápido, curto e sem dor. Obrigada. Cada vez que sentia medo, cantava na minha mente e em voz alta, quando era possível, aquele hino: oh, não temas, sou contigo. Não se preocupem que não vou fazer um solo. Oh, não temas, sou contigo. Diz o refrão do hino, o teu piloto até ao fim. Não te importes com o perigo. Eis-me a mão, confia em mim. Desta forma, escolhia confiar a cada momento que Deus estaria comigo nesse evento tão importante. A sua graça dar-me-ia poder e eu não tinha nada a temer. Assim, aos poucos, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardava o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Cada vez que vinha o medo, aceitava-o, mas não lhe dava poder. Escolhia sim confiar e agarrar mentalmente a mão forte de Deus. É vital para o nosso futuro que cresçamos em fé. Devemos aprender a escolher, a confiar em Jesus e não no nosso medo. A ter paz e gozo no meio da tormenta e não somente quando esta já passou. Permanecer em paz quando tudo está sob o nosso controle e, sobretudo, quando parece que não há nada a fazer. Ellen White diz que os que tomam à letra as palavras de Cristo e se entregam à sua guarda, pondo a vida ao seu dispor, encontrarão paz e calma, na perfeita conformidade a descanso perfeito. Já todas as nações, de página 274. O medo e a ansiedade fazem parte desta vida. Na realidade, são um sistema de proteção e de alarme que surgiu neste mundo de pecados. É como o alarme do carro, o alarme detector de fumo. Estão aí para proteger-nos do perigo e ajudar-nos a fugir, ou a lutar, ou a tomar alguma decisão mais sábia. Quando somos assaltados, quando temos um cão raivoso atrás de nós, quando estamos perante qualquer perigo, este alarme é ativado. O sistema límbico entra em ação, o sistema nervoso simpático também. Os meus clientes em consulta dizem que de simpático não tem nada, porque realmente causa-lhes muita ansiedade, muitos sintomas desconfortáveis. A adrenalina é libertada e temos uma reação em cadeia com sensações físicas como coraçãozinho acelerado, respiração ofegante, tremores, suores, etc. É um desfile de sintomas que não são nada agradáveis. Tudo isto está fora do nosso controle. Eu não posso controlar se vou sentir medo, ou ansiedade, ou pensamentos, ou se vou ter algum pensamento de preocupação. Ou seja, que surge automaticamente na minha mente. Quando Deus nos diz, não tenhas medo, não te preocupes, não andes ansioso, Ele não está a dizer-te, Ele não está a dizer-nos que não vamos sentir medo, ansiedade, ou não vão surgir, automaticamente alguns pensamentos de preocupação ou de outro género. Porque isso está fora do nosso controle. O que Ele nos quer dizer é, quando isso surgir, escolham, decidam confiar em mim. E a razão que nos dá é simples, porque Ele está connosco. Ele que é o amor, Ele que é a paz, está connosco. Ele habita em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é chave. Precisamos de pedir o derramamento diário, constante do Espírito Santo sobre as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos, familiares, é essencial. Ele é o príncipe da paz.
Se queremos ter paz no nosso coração e na nossa mente, temos de pedir que Ele faça morada em nós. Recomendo-vos que leiam, estudem os 3 livros que nos foram oferecidos ao longo deste quinquênio, Passos para o Reavivamento Pessoal. São fantásticos. Ensina-nos e ajuda-nos a aprender a orar no Espírito, a viver no Espírito e a testemunhar pelo Espírito. Sem Deus nada somos. Hoje olho para trás e agradeço por ter escolhido confiar, ter escolhido permanecer em paz. O meu parto foi rápido, foi curto e foi sem dor. E ainda sinto um alívio só de dizer isto. Louvado seja o Senhor pela sua bondade. Entrou uma pediatra no quarto, durante o parto, e eu cumprimentei-a toda feliz. Lá! E a obstetra diz-me, na brincadeira, claro: Cristina, faz-te conta, por favor, que estás a sofrer. Tu não estás no café, estás num parto. Faz uma cara de sofrimento. E de repente realmente parecia que estávamos todos no café do hospital. O quarto encheu-se de médicos, de enfermeiros, uma alegria. Estávamos ali todos à vontade. Foi lindo. Entretanto, o meu marido, contemplando toda esta cena, o meu estimado esposo, estava a ver-me tão bem que fez um direto, acreditam? Um direto para o Facebook enquanto eu paria. Eu a dizer adeus, toda contente, claro, só da barriga para cima. Eu não sabia, descobri mais tarde, quando vejo milhares de visualizações e centenas de likes e comentários, eu disse, ai meu Deus, saudade. Mas pronto, mas foi engraçado, era tal o relaxo, não é? Graças ao Senhor. Aprender a permanecer em paz é um processo. Há várias causas que nos podem levar a um estado de ansiedade, de pânico, muitas delas fora do nosso controle, outras nem por isso, e podemos e devemos mudar muitas coisas na nossa vida. Eu própria também já passei por uma temporada de ansiedade e até ataques de pânico, depois de ter ficado 1 ano, literalmente, sem dormir. Porque o nosso Henrique teve cólicas noturnas muito fortes durante 1 ano e só descobrimos a solução passado 1 ano. Esta situação estava totalmente fora do nosso controle. E o Senhor às vezes responde às nossas orações com um milagre. O teu parto vai ser curto, rápido e sem dor. Maravilha. E outras vezes escolhe dizer-nos: a minha graça te basta. Vais ficar muitos meses sem dormir, vais ter que trabalhar, vais dar de mamar, mas confia, eu estou aqui. E por mais que confiemos, que tenhamos fé, o nosso corpo pode manifestar-se e dizer: não dou mais, estou exausto, preciso de descanso. E transforma-se assim em ansiedade e muitos medos. Manifesta-se com vários sintomas, com libertação da tensão emocional e física que está a passar. Hoje à tarde vamos passar-vos algumas estratégias práticas e simples para que a paz possa reinar no teu coração e na tua mente